Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Hoje vamos falar nessa live pós-carnaval sobre separação, divórcio. Terminei, e aí? Divorciei, separei. Boa noite, queridos. Vamos falar sobre divórcio, tá, gente? Pós-carnaval. Como é que vocês estão? De onde vocês estão me vendo? Falem aqui para mim, por favor. Boa noite, boa noite, boa noite, queridos e queridas. Boa noite. Tema pesadinho, importantíssimo, que vai clarear muita coisa aí para vocês, gente. Divórcio, separação, término, muito importante, tá? De onde vocês estão falando comigo aqui? De onde vocês estão me vendo? São Paulo, Pernambuco, Itália, que chique! Body Healing Soul, bem-vinda! Que delícia! Itália aí, como é que tá a temperatura? Tá inverno aí, né? Frio? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Boa noite, boa noite! Boa noite, Atibaia, São Paulo. Que maravilha, gente, que delícia. Tem alguém de BH aí? Macaé, Rio de Janeiro. Boa noite, 7 graus. Ai, que delícia. De qual cidade você é na Itália? Eu só conheço Roma. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, vamos entrando, vamos chegando. Gente, mandem esse aviãozinho aqui para as pessoas que vocês conhecem, para aquela amiga que se divorciou, para aquele amigo que separou. Rafa de BH, minha linda conterrânea. Delícia. Minas Gerais. Eu, Cris, de BH, bem-vinda, minha linda. Gente, mandem esse aviãozinho. Bahia, Sandra, minha gata. Saudade. Lindíssima. Que bom que você tá na live, Sandra. San Benedetto del Tronto. Ai, que legal. 250 quilômetros de Roma. Que chique. Gente, vai mandando esse aviãozinho aí para as pessoas que precisam dessa informação, para quem se separou há muito tempo, para quem tá acabando de se separar, para aquelas pessoas que precisam, porque vai clarear, assim, gente, uma bomba atômica essa live, tá? Vamos esperar o pessoal chegar. Pará, Rose Leal, bem-vinda. Felipe Sakovski, bem-vindo. Uberlândia, que delícia. Amo quando consigo assistir ao vivo. Ao vivo é outra coisa, né, gente? Ao vivo tem essa interação. E hoje eu quero que vocês me ajudem por aqui. Eu quero que vocês participem, por favor, tá? Porque vai ser uma live bem legal, gente, de esclarecimento sobre muitas questões, tá? Bom, vamos começar sem muitas delongas. Deixa eu beber minha aguinha aqui, dá licença. Ô, gente, agora que o ano começa, como bons brasileiros que somos, depois do carnaval não tem mais desculpa, não. Já passou o feriado de carnaval, agora é vida que segue, bola pra frente. Pinhal, Rio Grande do Sul. Vida que segue como fluxo de um rio. A primeira coisa que a gente tem que entender, a vida segue o fluxo como se fosse o fluxo de um rio. Ela sempre vai para frente, ela não volta atrás, ela não dá volta e retorna, não tem retorno. A vida é o fluxo de um rio, ela está sempre seguindo em frente. O primeiro aprendizado que a gente tem que ter aqui essa noite é: a vida segue em frente. Não dá para a gente parar o rio, não dá para a gente retornar. Então, muitas vezes, as pessoas se apegam ao divórcio, se apegam ao ex, ao primeiro marido, à primeira esposa, se apegam e passam 20, 30 anos apegada naquilo, querendo voltar atrás, remoendo, se culpando. Oi, Nazinha, minha querida, que bom que você tá aqui, Nazinha. Isso, Felipe, a vida segue em frente. Então, gente, muitas vezes, o que a constelação fala sobre o divórcio e a separação, né? Aqui eu vou dar uma pincelada na teoria psicanalítica, na teoria sistêmica da constelação, então nós vamos entender várias questões aqui. A primeira coisa, gente, que a gente precisa entender,
A separação sempre é difícil. Mesmo que a gente queira se separar, ela parece muito como um luto. E pode ser uma separação de um relacionamento de pouco tempo, pode ser uma separação, um divórcio de um relacionamento de anos. Ela sempre traz um peso para nós, ou ela traz um alívio. Mesmo quando a pessoa quer se separar, a separação é marcada por muitas mudanças, por muitas transformações. Na grande maioria das vezes, a separação é um luto. A constelação diz o seguinte, a teoria do Bert Hellinger fala o seguinte: melhor não separar. Se a separação, se o casamento, o relacionamento traz muito peso, muito sofrimento durante muitos anos, a separação é necessária, tá? Mas a separação, ela não pode ser leviana. O que é isso? Separar por qualquer coisa, casar por qualquer coisa, separar à torta e à direita, qualquer coisa está separando. A separação não pode ser leviana, porque ela traz muito prejuízo, principalmente para os descendentes. Então, a gente vai aprender aqui por que separou, como passar pela separação, como ter paz depois de um divórcio, tá? Vai transformar muita coisa, vai virar muita chave aí, tá, gente? Fiquem comigo, fiquem ligados aí, porque nós vamos entender muitas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender, gente, não tem nada mais sistêmico do que o relacionamento afetivo. Com isso, o que eu quero dizer? A escolha do parceiro ou da parceira é sistêmica, não depende do nosso completo livre-arbítrio. Ou seja, eu escolho um parceiro, na grande maioria das vezes, de forma inconsciente, em lealdade sistêmica, em uma repetição de padrão, em nome de um pertencimento familiar. Ou seja, num primeiro momento, quando eu sou jovem e moro com a minha família de origem, nesse primeiro momento, quando eu me relaciono com alguém, eu me relaciono para pagar uma conta que não é minha, mas que é do meu sistema familiar. Como assim? Eu me relaciono, eu me atraio, gente. Na grande maioria das vezes, claro, existem exceções, eu estou falando de um modo geral. Na grande maioria das vezes, eu me atraio por aquilo que eu conheço, que me é familiar. Então, por exemplo, se na minha família de origem tinha alcoolismo, muito provavelmente eu vou me atrair por um parceiro que bebe. Ou tem outro tipo de vício. Se na minha família de origem tinha traição, eu vou me relacionar com uma pessoa que vai me trair, na grande maioria das vezes. Se na minha família de origem tinha agressão, a relação era tóxica, era muito conflito na relação do meu pai e da minha mãe, foi isso que eu aprendi, eu vou me atrair por uma pessoa assim. Por quê? Porque inconscientemente a gente se atrai por aquilo que a gente conhece, por aquilo que nos é familiar. O familiar, mesmo que seja disruptivo, mesmo que seja inadequado, mesmo que cause sofrimento, ele traz, de certa forma, um conforto. Isso aí eu conheço. Então, o primeiro relacionamento paga a conta da família de origem, tá? Eu saio da família de origem pelo motivo errado. Eu me relaciono na primeira relação, não que a gente tenha que ter outras relações, mas na grande maioria das vezes a gente se relaciona e escolhe o parceiro pelo motivo errado, tá? Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender, aqui a gente não tá falando de amor, tá? O amor é essencial para a relação afetiva, é essencial para o encontro com o outro. Mas tem uma frase que eu sempre repito aqui, que é o seguinte: não é o amor que sustenta uma relação, é como você se relaciona que sustenta o amor. O que eu quero dizer com isso? Amar só não basta, precisa de ter um tanto de regra que vem junto do amor para essa relação se sustentar, tá? Várias coisas provocam um divórcio, mas são nos detalhes que a relação termina e são nos detalhes que a relação se mantém, que a relação é construída. Então eu preciso perceber a construção da relação nos detalhes e eu também preciso perceber a destruição da relação nos detalhes, tá? Gente, a primeira coisa que a gente precisa perceber em um relacionamento, quando a gente escolhe um parceiro,
A gente, como eu falei, não escolhe sozinho. A gente não entra sozinho numa relação. Eu entro com todo o meu sistema familiar, com o meu conteúdo emocional, com as dores, com os traumas, com as faltas, com os abusos. Eu carrego comigo a minha família de origem. Por quê? Porque eu sou minha família de origem, eu sou meu pai e minha mãe. Goste ou não, aceite ou não, queira ou não, perceba ou não, tenha consciência ou não. O meu parceiro também é a família de origem dele. E no relacionamento, na escolha, são duas. Como não seguir os pais no relacionamento, você vai aprender agora, Felipe. Quando no relacionamento, no casamento, no vínculo, são duas famílias de origem que se unem para equilibrar dois sistemas. É muito mais inconsciente do que consciente. E essa pulsão que me impulsiona, que me direciona, que me empurra para a escolha amorosa, gente, é como se toda a minha ancestralidade me empurrasse para a escolha X ou a escolha Y. Ai, Adriana, mas então como é que eu não repito? Como é que eu escolho melhor? Ampliando a consciência, incluindo todo mundo, respeitando, não excluindo e pedindo permissão para fazer diferente. Como assim? Quando só o adulto casa, gente, só o adulto casa. A criança, ela não casa. A criança, ela entra na relação, mas na grande maioria das vezes essa relação não vai para frente. Como é que o adulto, que é só o adulto que se relaciona, como é que o adulto faz para escolher um parceiro? Ele olha para a mãe, ele olha para o pai, ele olha para a família de origem e concorda. Como assim, Adriana? Concorda com algo que ele julga que é errado. Você olha e fala, isso mesmo, eu concordo. Essa é minha mãe, com todos os erros da minha mãe. Esse é o meu pai, com todos os erros do meu pai. Essa é a minha família de origem. Todo esse conteúdo emocional inadequado, doente, problemático, é a minha família. E eu sou vocês. Aqui não tem julgamento, porque vocês são grandes, não tem salvamento, eu não quero educar ninguém, não quero julgar, não quero criticar. Porque se eu fizer isso, eu vou excluí-los. Quando eu excluo, eu tenho uma força tão grande que me chama para o pertencimento que eu vou repetir um padrão. Se você não quer repetir os seus pais, respeite os seus pais e deixe com os seus pais o que é deles. Fala, eu vejo você, meu pai, eu vejo você, minha mãe, eu sei que vocês erraram ou escolheram, eu deixo vocês com o que é de vocês, eu respeito a escolha de vocês, mesmo que eu não concorde com elas. Você, quando respeita, você fala, eu sou vocês e eu tenho tudo isso que eu nego, critico e julgo, eu também sou, eu também tenho. Se eu ativar o meu lado sombra, eu vou repetir isso tudo. Então, quando você entende isso, você fala, eu vejo vocês, eu respeito e honro vocês, mas, por favor, me permitam fazer um pouco diferente. A gente só tem essa fala com a maturidade ou com a amplitude de conhecimento, de consciência e autoconhecimento. Quando a gente busca o autoconhecimento, quanto mais novo a gente é buscando... Oi, Selma, minha irmã linda! Saudade! Quando a gente busca esse conhecimento, quanto mais novo a gente busca esse conhecimento, melhor pra gente, tá? E aqui, gente, é o que faz sentido para você. Não existe verdade absoluta, não existe o que é certo, o que não é certo. É o que faz sentido para você, tá? Quando a gente escolhe uma pessoa, na grande maioria das vezes, e quando a Bíblia diz, quando nos casamos devemos deixar pai e mãe, eu não acho justo. Marli, interessante você ter falado isso. A Bíblia diz, quando a gente casa, a gente deve deixar pai e mãe. No seguinte sentido, poucas pessoas entendem isso, e a constelação também fala que a gente tem que romper com pai e mãe. O que é isso? A gente olha para o pai e para a mãe e fala assim, deixar o pai e a mãe, Marli, na verdade é o seguinte, você olha para o pai, olha para a mãe e fala, gente, muito obrigada. Muito obrigada pela vida, muito obrigada por tudo. Mas agora eu vou seguir minha vida.
eu vou adiante. Claro que se os pais precisarem, você ajuda, se precisarem de medicamento, de levar ao médico, de cuidados especiais, de atenção, você vai lá no domingo almoçar com a sua mãe, tranquilo. Mas o que eles falam? Priorize a sua família atual. Por quê? Porque se um marido e a esposa casam, aí o marido almoça na casa da mãe, janta na casa da mãe, dorme na casa da mãe, não tá nem aí para a esposa. Domingo ele tá lá, todos os programas ele pede benção para a mãe, pergunta tudo para a mãe e para o pai. A esposa vai se sentir em segundo plano, então ela não vai se sentir priorizada. Claro que acontece com o homem também. A esposa que fica muito na família de origem. Aí ele fala, poxa, tem um buraco aqui, você não tá dando atenção pro seu marido, pra sua esposa, nem pros seus filhos. Não tá priorizando os nossos encontros, os nossos passeios. Você ainda não saiu de casa. É isso que a Bíblia diz. E isso é causa de muitas controvérsias no relacionamento. Causa muita separação isso, tá? Então a gente tem que ficar atento a essas regras, gente, que mantém a relação. A partir do momento, relacionamento, gente, são duas pessoas, tá? Os dois têm que querer, os dois têm que escolher, tá? Ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a te amar, ninguém é obrigado a fazer o que você acha que é certo. Então, como é que funciona essa dança das relações? Você entrega o seu melhor e espera receber algo em troca. Se esse retorno não vem, você entrega menos e observa o outro. Estou dizendo do homem ou da mulher. Então você primeiro entrega. Você entrega o quê? Amor, atenção, carinho, prioriza o parceiro, respeita, sexualidade, admiração. Primeiro você dá como um adulto. Porque qual que é o problema de entrar como uma criança na relação? A criança quer que o outro faça, que o outro supra as necessidades. A criança geralmente ela é carente, ela espera do outro, ela não dá nada, ela não paga nada, ela não faz nada, ela quer só receber. Ela acha que o outro tem a obrigação de dar para ela. Então essas desordens precisam ser entendidas quando a gente se relaciona, tá? Então, gente, quando uma pessoa se relaciona com a outra, ela precisa seguir determinadas regras. E quando o outro não está disponível para entregar para ela aquilo que é justo na relação, aquilo que ela entrega, porque o que coordena a relação é o equilíbrio de troca. Eu dou um pouco e recebo um pouco. Ambos assim se satisfazem. Quando não tem esse equilíbrio de troca, a relação não se sustenta em pé. Não tem a mínima condição, tá? Então, gente, esses jogos, essa dança de relacionamento precisa ser aprendida. Mesmo que você tenha escolhido um relacionamento ou uma pessoa inadequada de acordo com a sua família de origem. Por exemplo, você escolheu uma pessoa que bebe. Aí você dá carinho, dá amor, dá atenção. Se essa pessoa não reagiu, você tem uma escolha. Ou fica ou vai embora. Você escolhe uma pessoa, por exemplo, que não te dá muita atenção, não te prioriza. Você dá, você faz o seu melhor, você entende o que você precisa, qual é o seu limite e você coloca esse limite na relação. Mas se o outro não dá e você sofre por um período prolongado, é preciso que você pense no divórcio e na separação. E quando você gosta, quando você quer, quando a relação é mais ou menos ok e o outro que vai embora? Novamente, vale essa afirmativa. Ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a te amar, ninguém é obrigado a permanecer na relação ou fazer o que você quer. Aí o que acontece, gente? Muitas vezes, quando o outro vai embora na relação, você questiona o seu valor. Onde eu errei? Será que eu não fui uma boa pessoa? Será que eu não sou bonita o bastante, inteligente o bastante, rica o bastante? Sua autoestima vai lá embaixo quando o outro resolve separar. E muitas vezes essa separação é provocada porque ele viu isso na família de origem, ou ele não está tão disponível assim, ou por vários motivos, gente. Agora, como essa live é sobre o divórcio, eu não vou explicar mais sobre o relacionamento afetivo. Eu quero explicar agora sobre a separação e o divórcio. Separei, terminei, divorciei. E agora? Como é que eu prossigo? Como é que eu me reconecto? Como é que eu recomeço? Tá? Gente, uma vez que o sofrimento existe e a separação foi estabelecida, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer, tá? Antes disso, antes de falar sobre isso, contem aqui para mim se vocês já se separaram, divorciaram, terminaram,
Falem aqui para mim. Boa noite. De nada, Marli. Contem aqui para mim, gente. É verdade. A Adriana escreveu. Também concordo, mas deve estar sempre dando apoio aos pais, mas o casal deve também viver a sua vida. Exatamente. Maria Luísa, quando a Bíblia fala isso, que tem que romper ou sair e abandonar, não é no sentido literal da palavra. Olha, gente, agora eu casei, deixa eu seguir minha vida adiante. Mas ajuda, visita, normal. Quando nós casamos, já me divorciei e foi a melhor coisa. Nunca divorciou Felipe, mas os pais do Felipe já. Sou divorciada, saí de casa há 13 dias. Maila, saí de casa há 13 dias. Fica nessa live, tá, Maila? Você vai aprender muita coisa. Ana Paula, em processo, fica aqui. Separada. Fiquem aqui, gente, tá? O que acontece, gente? Quando você se separa, há muitos anos, divorciada, Aline, ou quando você acaba de se separar, existem muitas questões que a gente precisa pensar, tá? Seja você o autor dessa separação, ou seja, você saiu porque você quis sair. Deixei meus pais para me livrar do meu ex-marido. Era como... A pior coisa é separar. Às vezes não, Maria Beth, às vezes não. Nós vamos conversar sobre isso aqui, tá? Gente, quando você se separa, me separei faz 20 anos e nunca mais casei. Gente, é muito comum a pessoa se separar e ainda, de certa forma, ficar presa e não se casar novamente. Alguma coisa está atrelando essa pessoa à primeira relação. Ela não está tão disponível assim, mesmo que ela deseje, inconscientemente ela não está tão disponível assim, tá? Fiquei casado por 20 anos, me separei. Hoje estou num relacionamento que já faz 14. Sou muito feliz. O Letelúcio, ok, ótimo. Separada de um sociopata narcisista. Sinto-me aliviada. Estou me curando. Excelente. Ótimo, gente. Fica aí nessa live. Ok. 7 meses que fui descartada como lixo por um narcisista. Ainda estou em choque, sem entender como me doei tanto. Minha querida Andresa, fica na live, tá? Porque você vai aprender. Nossa, vai ter curas e curas e curas aqui, gente. Me casei há 7 meses de uma relação, me separei, relação abusiva, e ainda está sendo bem difícil. Fica também, tá, Dani? Marido me xinga muito, bebe, blá, blá, blá. Peraí. Ok, gente, vamos lá. Vamos seguir, né? Existem duas questões aí. As regras de se manter uma boa relação, como é que a gente escolhe um parceiro, mas existe a separação. Como o tema dessa live é separação, vamos falar aqui sobre a separação, o divórcio, o término, né? O que acontece, gente? Uma relação, a primeira coisa que você tem que entender depois que você termina ou separa, seja você que separou ou a pessoa que se separou, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender. A primeira coisa que você precisa fazer, aprenda com o que foi. Aprenda com o seu passado. Nada, gente, é mais valioso do que o aprendizado. Tudo que você sofreu em um relacionamento, tá? Trauma, dor, abuso, ausência, falta, etc., traição, tudo que você sofreu na sua relação tem relação com você. Tudo que você atraiu para você tem relação com você, mesmo que você tenha consciência disso ou não. Meu esposo me largou há 30 anos, não tem vontade de recomeçar. Muito, nós vamos falar sobre isso, tá, gente? Então, gente, a primeira coisa, tudo que te acontece na sua vida tem relação com você, tá? Por quê? Vamos começar entendendo o conceito de autorresponsabilidade, gente. A gente é responsável pelo que nos acontece porque a vida é ressonância. A vida trabalha o universo, independente de religião, o universo trabalha como uma ressonância, tá? O que a ressonância diz? Dentro rege fora.
Eu crio a minha realidade e as pessoas que se aproximam de mim através de quem eu sou, daquilo que eu estou emanando, da frequência que eu estou emanando. Isso não é misticismo, não é adivinhação, não sou eu que estou falando, não é religião, não é espiritismo, isso é fato, isso é física. O universo trabalha em ressonância. Então, a primeira coisa, naquele momento que você casou e escolheu aquela pessoa, a sua ressonância era daquele tipo de pessoa para você e aquele tipo de relacionamento que você criou, tá? Então não vamos falar, o outro é culpado. A primeira atitude que a gente tem que ter é uma atitude de adulto. Por isso que eu falei com vocês, os adultos precisam entrar na relação. Só o adulto casa, só o adulto escolhe, tá? Então a primeira coisa, a gente tem que ser adulto e assumir. Naquele momento eu tinha aquela frequência. Naquele momento era aquilo que eu sabia. Então você escolheu ou foi em um relacionamento por aquilo que você era. À medida que o tempo vai passando, vocês vão desenvolvendo, vão crescendo, vão transformando. Então, por exemplo, se uma pessoa entrou na relação de um jeito, essa pessoa, assim como você, evolui, melhora, cresce, transforma, recomeça, né? Então, gente, é muito importante que a gente entenda isso. Quando você se separa, seja lá por qual motivo, a primeira coisa que você tem que fazer, qual foi a minha participação nessa separação, nesta relação? Qual foi a minha responsabilidade? Qual foi a minha parte? Porque, gente, duas pessoas constroem uma relação para o sucesso ou para a separação, tá? Primeira coisa que você precisa avaliar, qual foi a minha participação no desenvolvimento deste relacionamento? Porque quando você só culpa o outro que era o problema, o outro que era narcisista, o outro que era tóxico, o outro que me sacaneava, o outro que me abandonou, você nunca vai melhorar e você vai arrumar uma pessoa muito parecida com seu ex. Muitas vezes, gente, a gente fica só trocando de CPF, mas o problema tá aí, a infelicidade tá aí, a relação tóxica está aí. Então, o seu trabalho não é educar o outro. O seu trabalho é olhar para você. Qual foi a minha participação? Onde eu falhei? Será que eu falhei sendo boazinha ou bonzinho demais? Será que eu falhei não colocando limite no outro? Será que eu falhei exigindo demais? Será que eu falhei me isolando ou não me colocando disponível nessa relação? Será que eu falhei não me colocando disponível sexualmente? Conversa, educação, respeito? Qual foi o meu erro? A primeira coisa que você tem que entender, quando a gente percebe qual foi o erro da gente, quando o outro quer se separar. Outra coisa que a gente precisa entender, gente, é o seguinte, quando eu quero me separar, eu pago a conta. O que é isso? A pessoa que quer separar, ela sai com uma consciência pesada, tá? Então, muitas vezes, o homem quer se separar porque ele apaixonou por outra pessoa, porque ele não tá mais afim, não gosta mais. Quando ele fala, eu quero me separar, ele carrega uma culpa. Então ele paga. Às vezes ele deixa a casa, ele paga pensão, ele não leva nada, porque ele tem culpa. Ele sente culpa porque ele não quer mais estar naquela relação. A mulher, quando quer se separar, muito provavelmente ela não carrega a culpa. Por quê? Porque ela já sofreu demais nessa relação. Algumas mulheres que a relação é até mais ou menos, e mesmo assim ela quis se separar porque ela se apaixonou por outra pessoa, porque ela teve traição, porque ela deixou de gostar, nesse caso ela também carrega uma culpa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, tire essa culpa de você. Por quê, Adriana? Porque ninguém é obrigado a ficar na relação, ninguém é obrigado a amar, ninguém é obrigado a se submeter, ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a ficar num relacionamento. Não gosta, está sofrendo, você tem o direito de buscar sua felicidade, independente do que aconteceu, tá? Então, a primeira coisa, você sente culpa nesse divórcio, nessa separação? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, em nome dessa culpa, você se sabota, não arruma outra pessoa, você fica pagando, você fica remoendo o passado. A culpa, gente, o auto-perdão é uma das coisas mais difíceis de acontecerem. Tá? Às vezes você vê o sofrimento do seu parceiro ou da parceira, você se coloca mais culpa. Então, vamos nos livrar da culpa.
Como? Entendendo que a gente tem o direito de escolha, ficar ou ir embora, independente do outro. Por isso que eu falo, gente, que é dentro primeiro. Então, muitas vezes você se separa porque observa a sua família de origem e o seu pai e a sua mãe. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, gente. É muito comum, tá? Prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Muitas vezes, a mãe, vou dar um exemplo geral. A mãe sofria muito com o pai, mas essa mãe não conseguiu se separar. E aí o filho entra no meio dessa relação e fala: mãe, separa, mãe, você é boba. Pode ser, claro, o contrário também. Você é muito boba, ele faz de você gato e sapato, ele bebe, ele te trai, você não separa, separa, mãe. Por exemplo, uma menina que viu isso na família de origem, ela se casa, mas ela separa. Olha como isso é inconsciente e louco, gente. Ela se separa porque ela está vingando a própria mãe. Mesmo que o moço seja bacana, ela separa para vingar a mãe em lealdade sistêmica. Minha mãe não conseguiu se separar, eu vou conseguir me separar, tá? Então, gente, nós estamos atrelados na nossa família de origem. O casamento é junto com a família de origem, o divórcio também é junto. Por isso que a gente tem que ampliar a consciência para falar: isso é meu ou é uma repetição de padrão? Isso é meu ou eu estou em lealdade sistêmica com a minha mãe? Isso é meu ou eu estou enxergando o meu marido como a mãe enxergava o meu pai? Né? Depois que a separação aconteceu, porque a relação desgastou, um não quis, enfim, por N motivos, você entende. Gente, quando duas pessoas estão na mesma frequência, na mesma sintonia, elas não se separam, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender. Mesmo que a relação seja tóxica, os dois estão ali, vivem 30 anos na briga, na luta, estão na mesma frequência, eles estão juntos. Assim que um dos dois sai da frequência, ou seja, eleva a frequência, a relação se desfaz, porque o universo é frequência, tá? E eu atraio aquilo que eu sou. Muitas vezes, um dos parceiros permanece na mesma frequência, na mesma coisa, faz a mesma coisa, não melhora, não evolui, não tem autoconhecimento, não quer crescer. E o outro parceiro começa a fazer yoga, reiki, meditação, começa a se conhecer, ele vai desenvolvendo a espiritualidade, aquilo já não faz sentido mais. Ele está em outra situação. A distância é tão grande que o divórcio acontece, tá? Então, qualquer coisa que nos aconteça, principalmente com o divórcio, você como adulto, aprenda onde eu errei. Segunda coisa, entenda, naquele momento, naquele tempo, com aquela pessoa, eu não dei conta de fazer diferente. Então pode se perdoar. Você está autorizado a se perdoar. Porque naquele momento você não podia fazer diferente. Eu aqui não estou justificando traição, maus tratos. Eu não estou justificando nada, tá, gente? Cada um é que sabe o que faz sentido, o que é legal, o que é bom e o que não é. Tá? Eu não sou eu ou nenhuma pessoa de fora que vai falar o que é certo para você ou não. Aqui a gente está abrindo a cabeça e percebendo o que faz sentido para nós, tá bom? Nós precisamos entender que, como adultos, escolhemos a vida. E não podemos terceirizar a nossa vida, tá? Nem para terapeuta, nem para psicólogo, nem para guru, nem para líder espiritual, tá, gente? Assumimos a responsabilidade, precisamos ampliar a nossa consciência, tá? Bom, depois que você se separou, é preciso que você se disponibilize para um outro relacionamento, se assim você quiser. Para que isso aconteça, gente, a gente precisa... O que precisa acontecer? Uma boa separação. Eu vou explicar para vocês o que é uma boa separação. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente se separa e fica pensando na pessoa 20 anos, 15 anos, 7 anos e fica falando mal do cônjuge. Ou seja, você se separa porque você quer paz. Mas muitas vezes, quando você se divorcia e se separa, você briga mais do que quando você estava casado, tá? Então, quando você está brigando com a pessoa, discutindo, brigas legais, você está muito mais ligado na pessoa do que antes, né? O objetivo de um divórcio, uma separação, é para que cada um siga a vida feliz, com respeito e se desvincule do outro, né?
Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar também, gente, é o seguinte: o outro, o parceiro ou a parceira, eles pertencem. E na constelação, a gente não fala sobre ex-marido ou ex-esposa. Por quê? Porque ex indica, sugere exclusão e a gente não pode excluir. Então, para um relacionamento futuro dar certo, a gente precisa honrar aquele relacionamento que foi. Como assim, Adriana? Como honrar? Mesmo que foi ruim? Sim, mesmo que o relacionamento tenha sido ruim. Você olha para a pessoa e fala: olha, eu concordo com tudo que foi, eu participei, você me deu filhos em algum momento, nós nos amamos muito. E aconteceu tudo o que aconteceu com a minha participação, a minha autorização, porque se eu fiquei, eu concordei. Então, essa é uma boa separação. Vou explicar para vocês o que é uma boa separação, gente. Quando você entende que tudo que te acontece também é sua responsabilidade, você tira a responsabilidade do outro. Aí, você olha para a relação. Isso é um exercício muito bacana que vocês podem fazer. Eu vou trazer aqui meus bonequinhos, gente, para a gente tentar fazer isso aqui, tá? Tentar, ótimo, ok. Vou tirar vocês para que não tenham comentários, para vocês entenderem. Desativei os comentários, ok. Vocês estão enxergando aqui, né? Vocês não estão comentando, mas vocês estão enxergando essa mesinha aqui, né? Não, vou deixar essa mesinha branca aqui, tá? Vamos lá, gente, para quem se separou, para quem já se separou há muitos anos, divorciou, para quem tá separado, para quem tá pensando em separar, tá? Vamos lá. Eu vou trazer os bonequinhos porque é muito mais fácil a gente explicar com os bonequinhos, certo? Então, vamos lá. Ok, deixa eu pegar essa gata aqui. Gente, relacionamento, tá? O que é uma boa separação, né? Aqui nós vamos fazer um divórcio energético, tá? Para que vocês recomecem a vida, se abram para o novo, passem por esse luto, desvinculem, né? Respeitando o que foi, respeitando a história, principalmente respeitando a relação que tem filhos, tá? Vamos pôr aqui 2 filhos. Ok. Vamos pôr aqui 2 filhos desse casal, tá, gente? O que vocês... Vou pôr os filhos aqui para vocês verem. Gente, filhos saudáveis são fruto de pais saudáveis, juntos num casamento ou não, tá? O que é importante? Quando a filha e o filho, ou o filho, se eles têm filhos, olham para os pais e falam: que bom, minha mãe está feliz, minha mãe está seguindo a vida dela, nossa, que maravilha, junto com meu pai, longe do meu pai, maravilha, graças a Deus. Pai, meu pai está bem, ele é um adulto seguindo a vida dele, com minha mãe ou não, que bom, graças a Deus. Os filhos têm saúde emocional quando os pais têm saúde emocional, juntos ou separados. Quando os filhos veem um casamento onde existe discórdia, toxicidade, relação abusiva, eles não gostam, eles não ficam saudáveis, tá? Quando os filhos veem pais separados, que brigam, que discutem, que excluem, que não veem o parceiro, eles também sofrem muito mais do que a separação, uma separação boa, tá? Então, o que é uma boa separação? O que é um bom divórcio? Quando um olha para o outro e diz: eu vejo você. E esse exercício, gente, vocês podem assistir essa live depois, podem fazer esses exercícios que vai ajudar muito vocês, tá? Eu respeito a nossa história. Eu respeito tudo o que foi. Eu sei o que nós vivemos. Eu dou um lugar para tudo que nós vivemos. Você pertence. Você faz parte. Muito obrigada por tudo que foi, de coisas boas e ruins, porque você aprendeu com isso. Muito obrigada por tudo que foi. Em algum momento, nós nos amamos muito. Quando a gente separa, a gente esquece que houve amor. Então você fala: em algum momento, nós nos amamos muito. Eu sinto muito pelo meu sofrimento nessa relação. Eu sinto muito pelo seu sofrimento nesta relação. Muito obrigada pelos filhos que nós tivemos.
Eu fico com 50% de tudo que deu certo e tudo que deu errado nessa relação e eu te entrego os outros 50%. Eu sinto muito, eu sinto muito. E agora eu deixo você seguir sua vida em paz e eu sigo a minha vida em paz. Quando você consegue fazer isso, quando você consegue falar isso, essa relação se torna um aprendizado, uma relação que tem o seu lugar, que pertence, e assim existe paz. Não adianta a gente se separar e não ter paz no coração. Não adianta a gente se separar e não entender aquilo que foi a nossa participação na relação para que ela não dê certo. Não adianta a gente se separar e colocar no outro todo o peso do nosso sofrimento. Não adianta a gente se separar e colocar no outro a responsabilidade de tudo que foi. A gente também tem responsabilidade porque a relação é construída por dois. Então você vê, você honra a pessoa, você agradece pelas coisas boas que foram, você diz que sente muito pelo sofrimento e você liberta a pessoa para ir. Gente, qual que é a grande questão das brigas, dos relacionamentos? É quando você acha que você não foi compensada. É quando você acha que deu demais na relação e o outro não pagou aquilo que você deu na relação. O outro não correspondeu. Só, gente, que tem uma coisa. É sempre bom a gente lembrar do que eu falei antes. Ninguém é obrigado a corresponder o que você deu. Ninguém é obrigado a te enxergar, a te amar. E aí você precisa entender, poxa, se eu não tô sendo, se o outro não teve reciprocidade comigo, é hora de eu me afastar. Por que que a pessoa não se afasta? Pelo ego, pela idealização, porque ela precisa ficar na relação, porque ela tem ganhos secundários com isso, entende? Então a gente só se liberta verdadeiramente quando a gente deixa o outro seguir a vida dele em paz. E é muito importante, gente, que cada cônjuge não fale mal do outro para os filhos. Uma mãe não pode falar mal do pai dos filhos, porque os filhos são metade mãe e metade pai. Quando você fala mal do pai dos seus filhos, você está falando mal da metade dos seus filhos. E os seus filhos sentem isso. Da mesma forma, quando o homem fala mal da ex-mulher, os filhos também sentem, porque eles são metade mãe e metade pai. E na grande maioria das vezes, pasmem, o filho toma as dores do mais fraco. Ai, tadinha da minha mãe, meu pai foi tão ruim. E ela deixa de olhar para o pai com os olhos de filha. Ela olha para o pai com os olhos de mulher abandonada e vice-versa, tá? Então é preciso que essa relação aqui, ó, esteja muito bem resolvida para que isso não afete os filhos. A mãe precisa liberar o livre fluxo dos filhos com o pai e o pai precisa liberar o livre fluxo dos filhos para com a mãe, para que eles enxerguem os pais como filhos e não como cônjuges abandonados ou que sofreram um com o outro, tá? Então, gente, é importante você fazer essa boa separação. Primeiro, analisar a sua participação nessa relação. Por que eu aceitei? Por que eu fiz demais? Por que eu fui dependente emocional? Qual era a minha carência? Qual foi o meu ponto de indisponibilidade nessa relação? Depois que você entendeu isso, você fala, eu vejo o outro, eu sei que de certa forma ele tentou algumas vezes e tá tudo certo. A relação se desenvolveu para o término, para o divórcio, para a separação. E, gente, a gente precisa concordar com o que foi. Não dá para mudar o passado. A gente pode ressignificar esse passado e aprender com esse passado, tá? E os filhos precisam ter entendimento de que nessa relação eles não entram. Na relação do homem e mulher, pai e mãe, eles não entram. Eles não ficam no meio da relação, querendo salvar, querendo consertar, querendo arrumar. Senão eles vão repetir esse padrão que eles julgaram, que eles criticaram, que eles quiseram salvar. Então, nessa relação, vocês não deixem os filhos entrarem, tá? Essa relação é dos pais, não é dos filhos. Isso é preciso que vocês entendam isso, tá? A boa separação, ela pede esse entendimento, tá? E
o segundo relacionamento, na grande maioria das vezes, a gente diz o seguinte: o primeiro casamento é o amor à primeira vista. Aquele amor que você está compensando a família de origem, como eu falei, aquela relação que você sai, escolhe pelo motivo errado. Você sai porque você tem que sair de casa, você casa porque você sai de casa, você casa porque você quer ter filho, você casa porque você quer alguém que te sustente, você casa porque você encontrou a pessoa que no seu ideal é a pessoa adequada. Então, você muitas vezes à primeira vista não percebe toda a questão. Um amor à segunda vista já é um amor maduro, onde você paga o preço que a relação custa. Muitas vezes a relação não vingou porque ninguém queria pagar o preço que a relação custava. O que é isso, esse preço, Adriana? Lealdade, conversa, sexualidade, admiração. Gente, é muito difícil manter um relacionamento. É muito difícil manter uma relação de muitos anos. É muito difícil manter a admiração, manter o foco, manter a lealdade, manter a fidelidade. É muito mais fácil você se enamorar com o que está fora, o novo. Manter um relacionamento custa. Um relacionamento bom custa muito. E para que isso aconteça, a gente precisa aprender a relacionar. E quanto mais cedo você entende que você participou dessa relação, mais cedo você se liberta, tá? Mais cedo você se disponibiliza para o novo. Senão, como eu falei, vou voltar a vocês, você troca somente de CPF, tá? Contem aqui para mim, gente, entenderam essa boa separação? Conversem aqui comigo. Como é que essa boa separação, entre aspas, surtiu efeito para vocês? A culpa é nossa. Felipe, não existe culpa, tá, Felipe? Não existe culpa. A gente não fala culpa. Existe escolha, existe aprendizado, existe entendimento, existe quem a gente era. Pode ser um conjunto de erros. Na grande maioria das vezes, Adriana, é um conjunto de erros, tá? Não é uma coisa só. Desgaste, exatamente. Vai ficar salva assim, tá, Célia? Vai ficar salva assim. Isso, eu quis a minha paz. Petúcia, então, deixa eu te contar uma coisa. Muitas vezes a gente quer paz, né? Mas quando a gente entra numa relação, a gente precisa entender que a gente entra numa guerra, tá? Numa guerra. Olha que interessante, gente. Foi muito legal você ter escrito isso aí, porque vai virar muita chave, tá, gente? Eu quis a minha paz. Quando a gente entra numa relação, a gente entra num terreno desconhecido, né? Porque a gente não sabe do futuro, não sabe se o outro vai querer, né? A gente é um chute no escuro. Mesmo que a gente conheça a pessoa tenha qualidades, tenha afinidade com você. Aí você entra nessa relação num campo minado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente entra trazendo a nossa família de origem. E quando a gente entra na família, trazendo a nossa família de origem, muitas vezes a gente não tem paz, tá? A gente só tem paz quando a gente enfrenta uma dualidade de pertencer ao nosso sistema familiar e escolher fazer diferente, ser quem a gente é, tá? E muitas vezes a gente fala, eu vou sair dessa relação para ter paz, tá, Petrus? Igual você escreveu aí. Você fala, eu vou sair dessa relação porque eu vou escolher a minha paz. Será que você tem paz depois do divórcio? Eu queria que as pessoas aqui me contassem. Será que vocês realmente têm paz? Culpa, Adriana, de desfazer uma família. Um divórcio, gente, ele é carregado de culpa, tá? Culpa por desfazer uma família, culpa para não paz para meus filhos. Então, como fazemos o auto-perdão? Gente, ótima pergunta. O auto-perdão, ele é muito difícil, tá, gente? Uma das coisas mais difíceis é o auto-perdão. Quando a gente carrega a culpa, lá na frente, em maior ou menor grau, de uma forma ou de outra, a gente vai se sabotar, tá? Porque é em nome
dessa culpa, a gente se sabota, a gente se mutila, a gente faz algo porque essa culpa é muito grande para pagar, é como se fosse um pagamento, tá? E quando a gente tem auto-perdão, a única maneira da gente conseguir se perdoar é entendendo que naquele momento você não conseguia fazer diferente, porque naquele momento você era uma outra pessoa, entende? E aí você fala, tudo bem, eu aprendi com isso. E se você aprendeu e esse aprendizado te transformou numa pessoa melhor, você começa a se perdoar. Primeira coisa quando você tem culpa, eu sou culpado, pronto, vou pagar esse preço. Depois você vai deixando essa culpa, vai se amando, vai entendendo que naquele momento você não podia fazer diferente, tá? O auto-perdão, ele só chega com compaixão. Compaixão por quem nós somos, auto-amor, tá? Sem isso você não consegue se perdoar. É isso aí, Felipe. Como se perdoar? Se amando. Quanto mais você se ama, mais você se perdoa, tá? Gente, uma das coisas mais difíceis, além do auto-perdão, é o auto-amor. A gente faz tudo pelo outro, se vira nos 30, dá demais, cria filho, cuida dos pais, mas quando a gente vai olhar pra gente, a gente se sacrifica tanto pelo outro, né? Para mendigar o amor do outro, faz tudo. E muitas vezes a gente é que não faz por nós, a gente é que não se ama o suficiente. Além de tudo, a gente não se perdoa, porque a gente não se ama de verdade. Então a gente tem que começar a se amar, se priorizar, entender o porquê que a gente fez as determinadas escolhas. É um caminho, gente, de autoconhecimento, tá? Bom, gente, vocês têm alguma dúvida? Live excelente, muito aprendizado, gratidão. Que aula, que maravilha, gente, maravilhosa, excelente. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, ainda não acabou, tá? Fiquem aí porque eu ainda tenho várias coisas para falar para vocês, tá? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Esse entendimento maduro da boa separação é libertador. Exatamente, Sandra. Gente, se a gente não faz uma boa separação, a gente se separa, se divorcia, mas fica atrelado à pessoa. Por raiva, por culpa, porque acha que a pessoa te deve alguma coisa, sabe? Quando a gente coloca culpa no outro, a gente não aprende e a gente não sai do lugar, tá? Então a gente precisa entender que a gente cria a pessoa que você atraiu é quem você é. Sim, mas eu quero fazer assim. Ele não vê nada disso. Muito ruim. Então você tem uma escolha: ficar ou ir embora. Gente, não tem como, tá? Primeira vez aqui. Elisa, bem-vinda. Muito boa essa live. Obrigada. Vai ficar gravada, tá? Bem-vinda. Gente, olha que interessante. Quando você não tem nada mais. Exatamente, os filhos pagam um preço que era nosso. Muitas vezes parece que vivia essa vida. Gratidão. Gente, olha que interessante. Não tem nada mais que diz mais sobre nós do que um relacionamento afetivo. Relacionamento afetivo é universidade para a vida. Universidade para você se melhorar. Universidade para você se conhecer, tá? Quando você se une a uma pessoa, como eu já falei, você carrega o seu sistema familiar, ok. Quando você desenvolve essa relação, contribui, você também carrega o seu sistema familiar. O Kleber disse, eu estou sofrendo com a separação da minha esposa, sou totalmente culpado. Kleber, use essa culpa como um aprendizado para uma próxima relação. Honre a sua primeira esposa, respeite, tá? Cuide mesmo distante, principalmente se ela for mãe dos seus filhos, tá? Honre essa relação e olha, Kleber, eu vou te falar uma coisa. Muito provavelmente, se você voltasse no tempo, eu posso assinar embaixo, você faria a mesma coisa, tá? Por quê?
Porque muito provavelmente faltavam questões na sua relação que te fizeram fazer o que você fez, tá? Você tem culpa, mas as duas pessoas contribuíram. Então, muito provavelmente, quando a gente se separa, a gente fica tão culpado, né? Que a gente fica cego para determinadas coisas. Mas preste atenção, faça uma recapitulação na sua mente e veja a contribuição dela para aliviar a sua culpa, tá? Ela não foi uma pessoa perfeita, com toda certeza. Eu não quero aliviar aqui a sua participação, eu não estou falando sobre culpa. Eu não quero aliviar a sua participação na separação, no divórcio, mas eu quero só te explicar que quando a gente se separa, a gente, entre aspas, esquece o que o outro fez, quando a gente se sente culpado. Entenda que ela participou também, tá? Aprenda com isso para que a próxima relação seja uma relação melhor, tá? Quando você se separa, que só tem 6 meses de casado, nossa, aí é dificílimo, né, gente? Nem casou, já tá se separando, é porque não entrou na relação, né? Gente, então o que que acontece? Como eu falei com vocês que não é o amor que sustenta uma relação, é como você se relaciona que sustenta o amor, a gente tem que, como adulto, entrar na relação já sabendo os preços que a gente precisa pagar, tá? Já entendendo e conhecendo com quem a gente está entrando, para que a relação não seja uma decepção atrás de decepção. Como a gente escolhe na inconsciência, a gente tem que amadurecer ao longo da relação e esperar que o outro acompanhe esse amadurecimento e ambos melhorem a relação, tá? Aí ambos equilibrem o sistema familiar e melhorem a relação. É possível? Claro que é possível, mas os dois têm que querer e os dois têm que aprender a se relacionar. Quando a gente se separa, os dois têm que aprender o que é uma separação, tá, gente? É muito importante. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Gente, a relação, na grande maioria das vezes, a separação, ela vem carregada de um luto, tá? Por quê? Por que a gente sente como se fosse um luto, aquela culpa, aquela dor? Muitas vezes a gente fica anos naquele lamento. Porque quando a gente se une a uma pessoa num casamento, gente, o vínculo é eterno. Eu não tô falando sobre o amor, nem tô falando sobre o que aconteceu, quem separou, por que separou, se teve traição. Quando você se une a uma pessoa num relacionamento afetivo, esse vínculo é eterno. A Déia está falando luto que dói no peito, porque você está vinculado a essa pessoa. E ela parece que é um braço, uma perna sua. E quando essa pessoa vai embora, você sofre muito, tá? A Elisa falou, tenho 15 anos de casada, ainda estou conhecendo meu marido, ele melhorou muito. Com certeza você também melhorou muito. Elizabeth pagou muitos preços para que essa relação estivesse aonde ela está, tá? Então, gente, a gente precisa entender isso. Esse vínculo, a pessoa pertence àquele primeiro marido, à primeira esposa. Existe um tempo médio para viver o luto da separação. Alguns estudos dizem que no mínimo 2 anos. Olha que loucura, mínimo 2 anos. O luto, ele tem um processo, tá, gente? Primeiro a gente não aceita, depois primeiro a gente nega, depois fica com raiva, depois se culpa, depois que começa a aceitar. Então o luto, ele acontece em algumas fases. São 5 fases do luto. E geralmente esse processo dura 2 anos, tá? Tem pessoas que ficam no luto 20 anos, gente. É muito difícil e não se abrem para uma nova relação, porque estão ligadas, mesmo separadas. Às vezes a pessoa separa, como eu falei, e está com muito menos paz do que se ela estivesse junto com a pessoa. E muitas vezes a gente acha que separar vai nos livrar de todos os problemas. Não é assim que acontece. Muitas vezes a gente se separa e é aí que os nossos problemas acontecem, tá? Então a gente tem que ter muita amplitude de consciência, gente, para entender isso, tá? Deixa eu ver aqui se eu esqueci. Quanto mais você tá ligado à pessoa, quanto mais luto e culpa você tá vivenciando, mais você tem que olhar para você e mais você tem que colocar essa relação como um vínculo forte, uma honra e um pertencimento. A gente diz que uma segunda relação, depois de uma separação, um segundo casamento, uma segunda união só dá certo quando o primeiro relacionamento é honrado e visto.
tá? Então, ambos, tanto o marido que se separou, se divorciou, e a nova esposa, ambos precisam honrar o relacionamento que foi. Assim, todo mundo tem paz. A lei da hierarquia diz: quem vem antes tem precedência, precisa ser honrado, precisa ser visto. Não dá para a gente casar com a pessoa, fica determinados anos, sei lá, 10 anos, 15 anos, se separa, arruma outra pessoa e finge que nunca foi casado. Não olha para essa pessoa, não honra, não aprendeu com a relação. Não pode acontecer isso, porque a gente continua no sofrimento e repete padrão. Tá, gente? A André escreveu, Andresa, 20 anos de casamento, 7 meses de separação. Espero superar isso mais rápido, porque eu estou sofrendo. Andresa, uma maneira de você superar isso é primeiro entender o que você contribuiu para essa separação. Onde estava o erro, o que você contribuiu, o que você pode mudar. A segunda coisa é entender que ele vem carregado do sistema familiar dele. Ele vem com dores, ele vem com traumas e ele faz o que ele consegue. Ele dá a você, ele deu a você aquilo que uma vez ele recebeu. Então é muito complicado. Quando você tem esse entendimento, você se perdoa. Você, entre aspas, perdoa o outro. Você sente, você passa pelo luto e recomeça, tá? A gente só recomeça, a gente só se entrega para uma outra relação quando a gente honra a relação que passou. Sem isso, gente, é uma repetição infinita de erros, é uma repetição infinita de padrões, tá? É uma repetição infinita da criança que culpa o outro. Então, é muito doloroso a separação e é preciso que você viva esse luto. O luto é como se você estivesse falando: eu estou honrando essa relação, eu estou sofrendo porque essa relação terminou. É uma maneira de você honrar o que foi, honrar a sua história, honrar os filhos que vocês tiveram, honrar a relação, o amor que vocês tiveram, tá? Mas é preciso que a vida, como um rio, siga adiante. Pois é, Andresa, é difícil você não ter nenhum contato com esse, muito difícil. Você precisa se relacionar de certa forma, sabe? Mas deu a você o tempo que você precisa, mesmo que temporariamente você precise não ter contato com ele, pelo menos temporariamente, se a relação tá pedindo isso, né? O que é importante, gente, é que você na relação, no divórcio, não sinta que o outro te deve alguma coisa. Se você sente que o outro te deve alguma coisa, você fica atrelado a essa relação. Primeira coisa. É importante também que você não se culpe porque não foi boa o suficiente ou cometeu erros. Você também vai se sabotar e vai ficar atrelada a essa relação, tá? Uma outra coisa também é o apego. Quando você está apegado ao que foi, nossa, aquela relação foi tão boa, como é que você parou? Você também não segue a vida, não se disponibiliza para uma outra relação. Então a gente precisa dar um lugar no nosso coração para a relação, para o cônjuge e para o que foi. Então você dá um lugar, você inclui, você fala: eu vejo você, eu sei o que foi, eu sinto muito pelo nosso sofrimento, eu me responsabilizo também. Eu deixo com você o que é seu, eu fico com o que é meu e eu te libero para você seguir em paz, independente do que foi, independente se teve traição, se teve falta de amor, se teve abuso, se a relação era tóxica. Deixa o outro com o que é do outro e fica com o que é seu. Esse entendimento, esse amadurecimento liberta você. Quando você se separa, você precisa entender que a próxima relação precisa ser construída de outra forma e que você tem todo o direito de se refazer, de recomeçar, desde que você coloque a outra relação no devido pertencimento, porque ela pertence, ela foi, ela aconteceu da maneira como ela tinha que acontecer. Gente, muitas vezes você fala: ai, eu sou culpado, eu errei. Se você tivesse voltado atrás, sendo quem você era naquele momento, você faria a mesma coisa, com toda certeza. Então, esse desenvolvimento que você teve trouxe para você um novo entendimento, um novo amadurecimento, e foi esse amadurecimento seu, principalmente,
que te afastou da pessoa, ou dela que afastou vocês, porque a relação é sustentada na igualdade. Os dois têm que dar e receber na mesma moeda. Quando eles já não têm afinidade, eles crescem de forma separada e isso separa a relação. Selma falou, eita que Deus me trouxe aqui, precisava muito ouvir tudo que você falou. Selma, eu fico muito feliz com isso. Muito difícil os dois terem essa maturidade. Difícil demais, Rose. Geralmente em um relacionamento, um é maduro, o outro não. É difícil os dois terem essa maturidade, mas é possível. Autoconhecimento, tem que entender. Tem que aprender, gente. Tem que aprender, tem que pesquisar, sabe? É muito difícil, sim, é muito difícil. Gente, quem não se separou, quem não teve um término, né? A Andresa falou, eu tenho um filho com ele, 19 anos, mas para mim eu não quero dar o luxo para ele depois do que ele me fez, minha presença, mesmo que seja com uma amizade. É. Muito bom. Isso aí, eu também estava precisando ouvir isso. Que bom, Priscila, fico muito feliz. Gente, só quem passa por uma separação, um luto, um divórcio é que sabe as consequências para a vida da pessoa. Só quem entende. A gente só sai de um divórcio, de uma separação e passa por esse luto quando a gente concorda com o que foi. Isso exige, gente, uma humildade muito grande. O que é isso, concordar com o que foi? Olhar para tudo que foi e falar, aconteceu isso, desta maneira exata. Eu concordo com o que foi. Eu também estava precisando disso. Que bom, Maraísa. Aí você olha, você respeita a sua história, você respeita as suas dificuldades, a sua falta de maturidade e respeita a dificuldade do outro. Só assim você consegue se libertar. Só assim você consegue fazer as pazes com uma nova vida, com um novo rio que está fluindo, com novas pessoas. Gente, é só dando um lugar no seu coração para tudo que foi e para todas as pessoas que foram, coisas boas e coisas ruins, dando um lugar no seu coração de honra, é que você fala, agora eu tô pronto para outro, agora eu tô curado, agora eu tô melhor, agora eu tô em paz, agora eu lembro e não sofro mais, tá? Mas isso precisa de luto, precisa de tempo, precisa de olhar para a questão, tá? E quando você, muitas vezes, gente, às vezes a relação é tóxica, a relação é abusiva, você consegue se separar e você sofre porque você se livrou de uma relação abusiva e tóxica. Olha que loucura! Isso é o que mais acontece. Por quê? Porque aquilo era conhecido. E o conhecido traz conforto, mesmo que esse conhecido seja uma pedra no seu sapato que te traz dor. Olha que louco, olha como que a nossa cabeça e a nossa inconsciência rege a nossa vida. Você está num relacionamento difícil, tóxico, com uma pessoa, por exemplo, alcoólatra, que te trai, que te maltrata, que abusa, que é ausente, que é indisponível, mas você está lá atrelada naquela relação, é o que você conhece, tá tudo bem. Quando você se separa, porque a dor é muito grande, é insuportável e a separação precisa acontecer, você sofre. Por quê? Porque você estava acostumado com aquele tipo de relacionamento, era aquilo que você conhecia. É muito louco isso, gente. A gente precisa a todo momento se abrir para o novo, a todo momento ficar olhando para si, para uma melhora, para um autoconhecimento, para amplitude de consciência. Gente, não tem nada mais valioso do que o nosso tempo e a nossa energia. Depois do tempo e da nossa energia, porque tudo que a gente coloca o nosso tempo e a nossa energia cresce e floresce, tá? Prestem atenção no que eu vou falar. Você está num relacionamento com uma pessoa, enquanto você coloca seu tempo e a sua energia nessa relação, ela se sustenta e ela se mantém. Quando um dos dois tira a energia ou tira o tempo que ele dedica para a relação vai minguando, tá? Se você quer nutrir um relacionamento, aprenda para o seu próximo relacionamento.
Pague o preço que a relação custa. O que é isso? Invista tempo e energia nessa relação. Que tipo de tempo? Nos detalhes, nos amores, no romance, no sexo, na admiração, na conversa, em tudo. Dedicação, presentes, atos de serviço, linguagem de amor. Dedique, 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 dedique. Gaste o seu tempo, gaste a sua energia infinitamente. E sem garantia que a relação vai dar certo, tá? Ou seja, chute no escuro, tá? Você vai investindo e observe se o outro faz o mesmo investimento. Se ele fizer, ótimo. Mesmo assim, não é garantia que não vai ter separação nem divórcio, tá? Outra coisa, gente, quando você se separou da pessoa porque você não colocou mais tempo nem energia, ou o outro não colocou mais tempo nem energia, tire o seu tempo e tire a sua energia do divórcio, porque senão você vai ficar atrelada a essa pessoa por anos e anos. Como assim, Adriana? Às vezes a pessoa se separou por N motivos, não interessa se foi você que separou ou a pessoa. Se você fica pensando, se você fica falando mal da pessoa, se você vai investir seu tempo e sua energia, você continua naquela relação doentia com aquela pessoa. Presta muita atenção nisso, vai desapegando. E o desapego exige humildade das pessoas, entende? Vai desapegando. Como é que você desapega, Adriana? Olhando para tudo que foi, honrando tudo que foi, agradecendo tudo que foi, deixando com o outro o que é dele e olhando para você, olhando, dando a você amor, dando a você compreensão, dando a você amplitude de consciência e conhecimento. Foque em você, sem deixar de incluir o que foi a relação, mas tire o seu tempo e tire a sua energia, porque senão a separação e o divórcio e a mágoa e a dor vão durar anos e anos, e isso é muito comum. Os parceiros se divorciam, um dos parceiros já está no 5º casamento e o outro ainda está falando mal do parceiro depois de 15 anos do término. Isso é muito comum, gente. Ou a pessoa se sente tão culpada que ela não arruma um outro relacionamento, porque ela vai se sabotar, tá? Então a gente tem que ter essa amplitude de consciência, gente. Liberem o outro, liberem o parceiro, liberem o ex ou o primeiro marido, a primeira esposa, liberem ele. Ele deu o que ele tinha, tá tudo certo, a conta está paga. Ai, mas ele não recebeu, eu dei tudo, não recebi nada, eu era maravilhosa e não recebi nada. Você aprendeu com isso. Então pega o que você aprendeu e equilibre essa equação. O que eu aprendi valeu para eu ser uma pessoa melhor? Então essa relação tá paga, tá? É preciso que haja equilíbrio de troca, tá pago. Você fez o que você dava conta, você me deu o que você podia, tá tudo certo, eu te libero, tá? E esse luto, gente, quanto mais rápido você honra a pessoa e agradece, mais rápido esse luto vai embora, tá? E reconheça, se eu voltasse no tempo, eu não faria diferente. Muito provavelmente você não faria diferente. Por quê? Porque lá naquela época você agia daquela forma, você era aquela pessoa, você trazia sua família de origem com você, você não tinha um conhecimento diferente, você não tinha amplitude de consciência, tá? Então se perdoe, perdoe o outro, acabe com a sua culpa, comece a se amar e aprenda a fazer diferente num próximo relacionamento. Só assim a gente consegue viver uma relação próspera num futuro, uma outra relação, um outro casamento. Se você ficar querendo que o outro pague a conta da relação, você não desapega dessa relação, tá, gente? É muito importante isso. Então, uma das coisas mais importantes que eu quero deixar aqui para vocês é: aprendam com aquela relação. Aprendam com o divórcio. O que você ganha nesse divórcio? Aprendizado, tá? Se tornando uma pessoa mais adulta, uma pessoa melhor, uma pessoa que dá conta de ficar e de ir embora, uma pessoa que dá conta de priorizar a própria felicidade. A sua responsabilidade é com você.
E uma pessoa que é autorresponsável, ela fala, eu preciso, que preço que eu quero pagar? Porque o adulto, gente, ele paga um preço. Ou ele paga o preço para ficar numa relação infeliz, ou ele paga o preço para sair de uma relação infeliz. Ou ele paga o preço para suportar que o outro saiu da relação, não quis mais. O adulto paga o preço. Qual que é a grande questão? Escolha o preço que você quer pagar e assuma isso na sua vida, tá? Esse esclarecimento, esse discernimento é importante que você tenha. Você vai ter que pagar algum preço. Ficou adulto, esquece, vai ter que pagar preço. Que preço você quer pagar? De ficar numa relação infeliz ou se divorciar? Se o divórcio é uma realidade na sua vida, comece a entender o que você precisa aprender. Aprenda com a separação, aprenda com o divórcio e comece a se amar. Porque se você não fizer isso, você vai encontrar uma outra pessoa para se relacionar, para ele julgar na sua cara o tanto que você não se ama, entendeu? Você entra numa próxima relação assim, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou dar e eu sei qual é o meu limite. Quando você tem um nível de conhecimento suficiente para entender isso, você elabora a próxima relação de uma forma melhor. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tolero, eu sei qual é o meu limite e eu sei qual é o meu valor. Então, quando você se coloca de igual para igual na relação, você nem atrai uma pessoa que não é na sua frequência. Se você está num nível de frequência X, você não atrai um parceiro pior que você, não, tá? Você atrai um equivalente para te ajudar a melhorar cada vez mais, tá, gente? Então pensa nisso. Se você se casou e ficou com uma pessoa que era um narcisista, uma pessoa tóxica, entenda que naquele momento era isso que você buscava, porque você não conseguia fazer diferente. Entenda que agora essa relação se desenvolveu para o divórcio porque vocês mudaram, você mudou sua frequência, a pessoa mudou e vocês buscaram outras coisas. E abrace essa mudança, a vida é movimento, para de se lamentar pelo que foi, olhe para frente, escolha melhor, comece a se perdoar, tenha autorresponsabilidade e banque quem você é, pague o preço para sair de uma relação que não é boa, custe o que custar. Então, eu deixo aqui para você, para a gente terminar essa live, eu deixo aqui para você uma pergunta muito importante que você sempre deve se fazer, que é a pergunta que o adulto se faz. Que preço que eu quero pagar? Porque a criança quer tudo sem pagar preço algum. Aí, ela não consegue nem ficar na relação ruim, nem se separar. A criança quer tudo, sem pagar preço algum. Por isso que a gente precisa, como adulto, sair da família de origem e pagar os preços que a vida de adulto custa, tá? Muitas vezes a gente entra como uma criança na relação e permanece criança, achando que a gente vai, quando casar, o outro vai dar tudo pra gente e a gente não vai ter que pagar nada, pagar preço algum, fazer nada. A gente acredita que o outro é obrigado a fazer, nos dá tudo aquilo que nossos pais não nos deram. Isso é uma criança, tá? Enquanto você age na sua vida como uma criança carente, as relações serão relações infelizes. Porque quando você desenvolveu, tem autoconhecimento e entra como um adulto na relação, você sabe que se você, eu falo isso sempre aqui, se você tem uma Ferrari, você vai pagar o preço de uma Ferrari. Se você tem um Fusquinha, você vai pagar o preço de um Fusquinha. Por exemplo, se você tá com um cara ou uma mulher que é alcoólatra, que trai, que não tá nem aí, que te maltrata, é isso que você vai dar para a pessoa. Ou seja, o preço, ó, tá? Se você tem um cara que cobra de você responsabilidade, cobra de você lealdade, apoio, sexualidade, atenção, conversa, admiração e ele te entrega tudo isso, você vai ter que construir essa relação no nível dessa pessoa. Entende? Ou seja, eu quero pagar esse preço? Ou seja, o que eu quero para mim? Uma Ferrari ou um Fusquinha? Um Fiat Uno? Tá? O que você merece? Ou seja, quem você é? Não é só o que eu quero. Quem você é? Lembra que eu falei que a gente atrai quem a gente é? Quem você é?
Uma Ferrari ou um Fiat Uno? Não desmerecendo a Fiat, tá, gente? Um Fusquinha. Só em termos de valores. Entende? Então, primeiro você se constrói. Primeiro você se melhora. Primeiro você trabalha você. E aí você vai ver como a vida é um espelho, você vai atrair uma pessoa tão bacana quanto você. Como é que eu me melhoro, Adriano? Como é que eu começo esse caminho? Volta lá para o seu pai, para sua mãe e para de julgar e criticar, porque eles não conseguiram fazer melhor. E você é aquilo ali que você tanto julga e critica, tá? Então volta para sua família de origem. Constelação é excelente para fazer isso. E comece a respeitá-los. Comece a entender qual é a sua origem. Comece a entender que mesmo você com aquela infância, com aquela família de origem, com aquelas disfunções no relacionamento do pai e da mãe, você pode respeitosamente fazer diferente, tá? Porque você escolhe fazer diferente e se sente pertencente à família de origem. Então, gente, não tem nada que não tem nada que te desenvolve mais do que um relacionamento afetivo. Não tem nada que te faz crescer mais do que um divórcio, uma separação e um término. Se você está com a pessoa pouco tempo e essa pessoa terminou com você, não coloque a culpa em você ou na falta de valor que você acredita que você tem. Não, 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 não. Tá? Ninguém é obrigado a ficar. Ninguém é obrigado a fazer o que você quer. Ninguém é obrigado a te amar. Não tem nada a ver com o seu valor, tá? E antes de você se colocar disponível para uma outra relação, comece a se amar. É só se amando, e o amor, a busca tem que ser o amor próprio. Tem gente que é tão carente, tem gente que é tão criança, tem gente que é tão vazio de si mesmo, que assim que ele termina uma relação tóxica, ele se afunda numa relação pior. Vocês já viram algumas pessoas fazendo isso? A pessoa muda, fala, gente, mas essa pessoa não aprendeu com isso, acabou de separar, arrumou um pior. Vocês percebem isso? Muitas vezes a pessoa, acontece isso nas relações, você observa esse tipo de pessoa. Por quê? Porque é isso que ela acha que merece, é esse valor que ela acha que ele tem, que a pessoa tem. Então, gente, o nosso caminho, além de autoconhecimento e amplitude de consciência, é um caminho de volta para casa, para que a gente se ame mais. Uma pessoa que se ama, ela não fica numa relação tóxica. E assim que ela enxerga, ela sai. Uma pessoa que se ama sabe que ela tem que pagar o preço que a relação custa. Uma pessoa que se ama atrai uma pessoa que também se ama. Porque a gente só pode amar o outro quando antes a gente tem amor próprio. Assim que funcionam as relações afetivas. Não tem outra história. Se você tem questões, e todos nós temos questões, vá solucionar essas questões. É sua responsabilidade. Não é o outro que vai curar suas feridas. Não é o outro que vai te salvar. Não é o outro que vai te tirar do seu sofrimento. Esse é um trabalho seu de autorresponsabilidade. E é um trabalho, gente, para o resto da vida. Quanto mais maduro, quanto mais amor próprio você tem, quanto mais autorresponsabilidade você tem, mais possibilidade de encontrar uma pessoa na mesma frequência sua. Então, Adriana, mas eu quero me relacionar, eu quero ser feliz no relacionamento. Cuide de você. Se torne uma pessoa maravilhosa, magnética, se transforme numa Ferrari. Como, Adriana? Se amando, se aceitando, entendendo que você é um adulto, que tem que pagar preço, tem que amar, respeitar, ligar, conversar, priorizar, admirar, transar, tudo isso com o outro. Você olha para o outro e fala, o que você precisa? Relacionamento não é sobre você. Me dá tudo e eu não vou pagar preço algum. Relacionamento, gente, é uma maturidade sobre o outro também. E aí você olha na relação e pergunta, o que você precisa? O que te faz feliz? Como eu posso melhorar a sua vida? Uma pessoa adulta, ela entrega, ela paga o preço, ela paga a conta, ela senta no restaurante e fala, garçom, qual que é a minha parte? Qual que é o meu preço? Traz a conta que eu vou pagar. Então, um adulto que se ama,
ele vai na relação e fala: eu sei qual é o meu valor, eu sei qual é o meu limite, eu sei o que eu vou admitir e o que eu não vou admitir. E eu sei principalmente o preço que eu preciso pagar. Porque tudo aquilo que eu quero, o outro também quer. Como assim, Adriana? Atenção, carinho, amor, nutrição, delicadezas, educação. E se você entrega isso para o outro e ele não corresponde, você pega o seu banquinho e sai de mansinho. Só que o seu ego muitas vezes não deixa você sair dessa relação. Por quê? Porque você idealiza, tá? A idealização é um perigo, tá, gente? A gente se apega. Apego não é desenvolvimento, apego não é amor, tá? Quando você se ama, você só fica se o outro também te dá em equivalência, porque o que rege uma relação é equilíbrio de troca, tá? Quando você se divorciou, chore, passe pelo luto, se humildeça e fale: eu deixo você ir. Eu aprendo com isso. Tudo foi exatamente como tinha que ser. Onde eu posso melhorar para conseguir seguir a minha vida como o fluxo de um rio? Será que eu quero me relacionar? Será que eu sou adulto o suficiente para me relacionar? Se sim, como eu farei isso? Tá? Gente, aprendam com tudo que foi. Quando você aprende, o preço pelo seu sofrimento está pago. Tá bom? Muito boa noite, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Essa live vai ficar gravada até semana que vem, se Deus quiser. E se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, manda no meu direct que eu fico muito honrada e feliz de responder, tá? A gente precisa se conhecer, a gente precisa aprender a se relacionar e a gente também precisa aprender a divorciar. O divórcio é um fato e ele acontece, porque é isso que a gente precisava naquele momento. Então, respeite a sua história, respeite o outro, respeite os filhos e, principalmente, se respeite, se ame e pare de se culpar e se perdoe. O auto-perdão é uma bênção e é uma autorização que a gente dá a nós mesmos. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.